Oi pessoal, dando continuidade no conteúdo da aula anterior e para nós finalizarmos essa parte, vamos fazer a aula 46 de Física B sobre a indução eletromagnética, parte 2. Só para lembrar, nós falamos anteriormente sobre o fluxo eletromagnético, que ele é responsável exatamente por criar uma interação do tipo do surgimento de uma corrente elétrica induzida numa espira, pela presença de um ímã sem a presença de um gerador, ou seja, sem a presença de uma pilha ou uma bateria. Aqui nós temos aquele exemplo clássico lá. Nós temos uma espira, se nós aproximarmos um ímã dessa espira, nós vamos aumentar o fluxo e com isso nós vamos exatamente criar uma corrente elétrica induzida no sentido aqui oposto para reduzir esse fluxo de acordo com aquela lei de Lenz. Quando eu afasto, nós criamos uma corrente elétrica induzida em sentido favorável às linhas do campo, que são essas linhas que partem do norte do ímã, no sentido de tentar voltar o valor do fluxo que era antes, fluxo que é determinado por essa letrinha. Sabendo então que há a presença de uma força elétrica induzida que é criada, que é gerada, né, vamos dizer assim, em um ambiente, em um espaço onde geralmente não haveria essa corrente elétrica, a lei de Faraday e Neumann determina que quando a gente faz essa variação de fluxo magnético ao longo de uma espira que esteja aberta, nós vamos ter extremidades aqui, nós vamos ter nos extremos A e B, afinal de contas uma espira, ela, embora nós representemos ela sempre fechadinha, ela sempre tem dois espacinhos onde eu vou conectar os terminais e dar continuidade no circuito. Então, exatamente nesses dois pontinhos aqui, nós vamos ter o surgimento do que nós chamamos usualmente de DDP, que era o nosso U. Só que, como aqui nós temos a formação de uma corrente que não parte de um gerador propriamente dito, o que nós vamos ter ao invés da representação da DDP é o que nós já estamos acostumados a falar, que é a nossa força eletromotriz. Neste caso, é uma força eletromotriz que não é natural de que apareça aqui. Então, ela é uma eletromotriz induzida. É uma eletromotriz induzida pelo movimento do ímã em relação à espira aberta. A espira aberta. Lembra? Então, neste caso, eu posso determinar o valor dessa força eletromotriz com essa seguinte relação. O valor da nossa eletromotriz induzida é, veja bem esse sinal aqui, menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Porque geralmente eu posso encontrar um valor daqui que seja negativo para o fluxo. Também uma possibilidade que ao invés do sinal negativo, a gente coloque entre módulo o valor do fluxo dividido pelo tempo. Geralmente é até mais usual e comum que isso aconteça. Para você encontrar a nossa força eletromotriz induzida, coloque tanto o valor da variação do fluxo como do tempo entre módulos, certo? E nesse caso, como nós estamos falando de uma, entre aspas, DDP, que é a nossa força eletromotriz, a partir dela é que existe a formação de uma corrente elétrica induzida, e a gente lembra que, por exemplo, a corrente elétrica, como a gente estudou anteriormente, ela não é nada mais do que a DDP dividido por uma resistência de um resistor ou de um dispositivo, né? Então, neste caso, para nós, a corrente elétrica é a induzida, a DDP agora é a nossa força eletromotriz induzida, aqui entre módulos, para o caso de aparecer negativo, então a gente já pode prever aquilo e colocar esse módulo anteriormente, dividido pelo R da espira. Esse R da espira é a resistência elétrica que é dada em ohms. Como eu estou falando aqui de uma força eletromotriz, é dada em volts, e automaticamente a nossa indução, a nossa corrente induzida é em amperes. O nosso tempo é dado em segundo, e como já vimos anteriormente, a nossa unidade de medida do fluxo magnético é o Weber, que nada mais é Weber por segundo, que
aqui a determinação de volts, assim como era joule por segundo nas energias. Então, essa é a expressão que vamos determinar qual é o valor da força eletromotriz induzida, e essa é a expressão que nós vamos determinar a intensidade da corrente elétrica induzida numa espira aberta, onde entre os pontos A e B que estão abertos surge essa força eletromotriz. Aqui nesses exemplos, deixa eu partir para esse daqui. Isso, eu já tinha mostrando a resposta ali para vocês. Aqui então, nós vamos ter uma espira de área de 2 metros, a resistência dela é de 5 ohms, e está numa região que o campo magnético está perpendicular no sentido, olha o pontinho, saindo da espira, vindo em direção aos nossos olhos. Temos uma variação de tempo de 0 a 2, a intensidade desse campo é de 1 Tesla quando o tempo é 0 e de 2 Tesla quando o tempo é 2. Subjetivamente, esse campo então está se aproximando dessa espira, ou a espira se aproximando do campo. Então você vai determinar qual é o valor do fluxo magnético nesses dois instantes. Lembrando que para isso você vai utilizar aquela primeira expressão que nós tínhamos lá na parte 1, sendo uma para o tempo 0, outra para o tempo 2 segundos. Aqui, como está no mesmo sentido da espira, nós temos um ângulo θ de 0 graus. Aqui na letra B, nós vamos determinar a corrente elétrica induzida, determinada por essa expressão, e nós vamos fechar determinando o módulo da força eletromotriz induzida entre os instantes. Então, eu tenho essa expressão aqui para utilizar. E a letra D, a intensidade da corrente elétrica induzida entre os instantes. Então, por fim, essa expressão aqui. Então, recapitulando, aqui você vai usar a expressão do fluxo magnético. Aqui você simplesmente vai dizer o sentido da corrente elétrica induzida através da regra da mão direita número 1. Aqui você utiliza essa expressão e determina a força da eletromotriz induzida. E na última você utiliza a expressãozinha para encontrar a corrente elétrica induzida nessa espira. É somente um exercício de cálculo aplicando somente um conceito na letra B da regra da mão direita número 1. Por que a gente não está mais usando a regra da mão direita número 2? Porque a regra da mão direita número 2 ela é específica e exclusiva para a aplicação de força magnética. Aqui, como nós temos a interação de um campo magnético padrão convencional com a possível formação de um campo magnético induzido, de corrente elétrica induzida e também de força eletromotriz induzida, nós sempre vamos nos valer nesses casos, principalmente aqui, da regra da mão direita número 1. Resolva esse exercício, letra A, B, C e D. Se você tiver alguma dúvida sobre o conceito ou a resolução, é só me perguntar e vamos resolver juntos.